A educação, quando a gente sempre fala aqui, frisa a importância da educação, não é só a educação que vai formar o intelecto da criança, do futuro adulto, mas é da educação por princípios. Como você acha que isso influencia na vida de uma pessoa? A educação completa, eu acho que seria a melhor forma de definir, uma educação completa, a educação do intelecto, mas também formando o lado emocional, a inteligência emocional. E esses princípios, né, que fazem tanta diferença no caráter dessa criança. Qual a diferença, você acha, de uma educação que só do intelecto e educação cristã? Eu falo com bastante liberdade sobre educação por princípios, porque no ano de 89 nós começamos esse movimento de educação por princípios, que a gente chamou hoje de EP, é uma marca registrada, chama-se Educação por Princípios, e a primeira escola com essa abordagem educacional foi o Colégio Cristão, que na época chamava Escola Cristã da IBL. Só que eu falo como pedagoga e falo como mãe, porque os meus filhos começaram a estudar em 89. Meu filho tinha 3 anos na época e a minha filha tinha 6. E eles estudaram o tempo todo no Colégio Cristão. E hoje a minha filha está terminando o doutorado em educação na Universidade Federal de Minas Gerais. Então eu falo com liberdade sobre isso, não só do meu ponto de vista profissional, mas como mãe. O que não é educação por princípios? Eu acho que é melhor definir assim, o que não é. Educação por princípios não é uma escola que vai colocar versículo bíblico na hora da aula. Isso acontece também, mas não é só isso. Não é uma escola que conta a história de Jesus ou que usa a Bíblia. Ou que levanta a bandeira de uma religião. Ou que levanta a bandeira de uma religião. Até mesmo a evangélica, não importa. A LDB, né, que é a nossa Lei de Diretrizes e Bases, que governa a educação, ela fala sobre as escolas confessionais. Então, ser uma escola cristã, nós estamos dentro de um ponto de vista legal. Nós podemos ser uma escola confessional. Só que a EP, que é a Educação por Princípios, ela é uma maneira, uma abordagem de tratar os assuntos do currículo de uma escola. Então, por exemplo, quando você vai trabalhar na escola sobre a questão do dinheiro, sobre a questão de finanças, sobre a questão do governo, sobre assuntos como fotossíntese, meios de transporte, qual que é o que a gente chama de cosmovisão bíblica? Qual que é a visão bíblica sobre esse assunto? Então, trabalhar educação por princípios é uma abordagem. Uma escola, hoje nós temos a Associação de Escolas Cristãs de Educação por Princípios, que eu faço parte, que é a sede aqui em Belo Horizonte. Nós temos 140 escolas associadas, né, no Brasil inteiro. Nós temos escritórios regionais também de representação. E o que a gente faz? A gente treina educadores cristãos que querem trabalhar a sua disciplina numa perspectiva bíblica. Então, assim, nossos alunos, eles sabem química, sabem criacionismo, sabem evolucionismo, tudo que é dado, tudo que é exigido. Tudo. Tanto que nossos alunos estão nas universidades, até trabalhando aqui na rede, nós temos nossos alunos, né? Mas a questão é como que você vê esses assuntos, porque por muito tempo a igreja ficou desassociada disso. Sim. Uma coisa era o sagrado, outra coisa era a questão intelectual. Mas hoje o que nós vimos é como que nós pensamos essas questões. Então, né? O EP, basicamente, não é só a informação. O aluno não tem só a informação, não aprende simplesmente. Ele aprende, mas sob uma perspectiva e ganha um caráter cristão. É exatamente isso. Qual que é o foco nosso, né, na educação cristã é a formação de um caráter cristão. Então, se você vai ser um comerciante, um engenheiro, se você vai ser um médico, qualquer outra profissão, que você ali seja um líder servidor. Um líder cristão na sua área. Você falou uma palavra interessante, uma frase interessante, que é o caráter cristão, né? São duas palavrinhas que se somam. Você poderia definir como esse caráter cristão? Que a gente vê atrocidades como estas, e essas, se a gente conversar isso com as crianças da escola do Colégio Cristão, eles vão falar, meu pai do céu, meu Deus do céu, eles vão saber exatamente o que está por trás de tudo isso. O que seria mais ou menos o caráter cristão? O caráter cristão são as características realmente de Cristo na nossa vida, na área que a gente atua. Você vê que Jesus era super contextualizado. Você vê quando ele usava parábola, ele usava dentro daquele contexto, daquela sociedade. Então, é você ser um profissional, a gente quer formar um profissional que aonde ele estiver, pode ser até na área religiosa, como um pastor, ou em outro meio, que ele saiba exercer essas características no meio que ele está. Se ele está dentro de uma universidade dando aula, que ele seja um professor cristão ali. Né? Se ele está atendendo no comércio, se ele é um político. Eu acho a questão é tão fundamental que tem uma frase, né, que nós falamos muito em Educação por Princípios, que é a filosofia de uma geração, ela vai ser a filosofia de governo da próxima. Sim.
Então, o que nós estamos vendo hoje, por exemplo, em relação à corrupção? Em relação à não transparência? Quais que são as características que foram formadas essas pessoas? Muita informação não quer dizer bom caráter. Nós temos pessoas aí com muitas informações, mas a questão de formar quem você será, né? Qual que é a sua visão bíblica desses assuntos que envolvem a sociedade? Eu e meu marido, ele também é professor, né, no Colégio Cristão também, a gente estava conversando que há muitos anos atrás, nós dois participávamos de muitos movimentos, né, com relação aos professores, e saiu uma época no jornal a nossa foto numa passeata, mas aquilo nós estamos tão criticados pelos cristãos, né? Porque nós estamos envolvidos nesses movimentos. Imagina hoje, hein? Então eu fico pensando, Deus, ainda bem que a igreja se levantou. Claro. E é esse tipo de aluno que a gente quer formar, sabe? Um cidadão crítico cristão. Então hoje esse movimento, igreja na rua, isso tudo que está acontecendo, é o clamor do nosso coração e do coração de Deus também. A gente noticiou aqui, inclusive, mostrou imagens e tal, e a gente sabe que saiu em toda a mídia nacional, imagens com a bandeira do Brasil ali na escola, né? Lá no prédio, que é a sede do Colégio Cristão de Belo Horizonte. Então a gente vê que o colégio tem essa preocupação, né? De passar para os alunos esse amor pela pátria, que é através a geração deles que vai colher muitos dos frutos desses que estão sendo plantados hoje, dessas manifestações, e mais, continuar essa luta, né? A educação por princípios no Brasil faz 25 anos o ano que vem. Né, a nossa Bodas de Prata. Legal. Né? E o que a gente realmente quer, quando você fala que a escola, né, já se levanta com uma bandeira, ali a gente está começando a ver os frutos disso agora, né? A coisa é um pouco lenta. Né? Nós não vamos atingir todos, mas o alvo se nós atingirmos líderes cristãos que vão atuar nessas outras áreas, nós vamos atingir todo mundo. A gente percebe que até existem escolas, e todas as escolas, eu mesmo estudei em escolas particulares que não tinham esse princípio cristão de ensino, que são excelentes, mas eu também estudei no Colégio Cristão Batista, aliás, um abraço para todos lá de São Paulo, o Colégio da Primeira Igreja Batista lá de São Paulo. E aí eu estudei lá, eu percebi esse empenho na formação do caráter, porque a escola usa um pouco o termo, educação quem dá é o pai. E nessa escola do Colégio Cristão, a educação também é primordial. É uma extensão do lar, é uma parceria. Que legal. Né? Porque a gente sabe que as coisas não funcionam sozinhos. Por exemplo, nós temos um método, as pessoas são treinadas, né? É o que em inglês seriam o passo dos 4 R's, para as 4 palavras que começam em inglês. Mas para nós é pesquisar, raciocinar, relacionar e registrar. Então, qualquer assunto, se você vai estudar hoje, por exemplo, a política, então a gente pesquisa biblicamente o que a Bíblia fala sobre política, o que secularmente se fala sobre política, né? A gente raciocina identificando princípios bíblicos, nós temos alguns princípios que nós trabalhamos, porque às vezes fala princípios, mas o que é um princípio? Você está até falando, dá uma olhada aqui, a imagem que está aqui no LED para a gente, que foi a imagem que o Felipe inclusive falou, da bandeira do Brasil, que cobriu praticamente o Colégio Cristão inteiro ali, na linda bandeira. É uma imagem que emociona, né, quem passa por aí. Não, e todas as emissoras que cobriam a manifestação naquele momento teve uma projeção, né, nacional. E é isso que está espelhando o que você está falando, né? Esse interesse, o assunto é política, esses alunos têm que estar interessados na política, mas com a visão cosmo daquilo que Cristo pensa daquilo. Sobre isso, porque isso muitas vezes você pode, às vezes, ter até uma escola confessional, ela trabalha, ela às vezes coloca versículos, canta corinho, mas a maneira como trabalha o conteúdo não é um conteúdo transformador. Sim. Por exemplo, o professor, eu mesmo fui formada numa universidade federal, numa universidade humanista, né? E eu não tinha essa visão cristã. Sou filho de pastor, nasci num lar evangélico, mas no ano de 88 é que o Senhor abriu os meus olhos para ver os conteúdos, os assuntos de uma perspectiva bíblica. Deus tem interesse em todas as áreas, né? Não há nenhum lugar que não seja dele. Que as pessoas tentam separar, né? Como se um colégio cristão fosse formar religiosos. Não, é verdade. Existe... Na verdade, são cristãos engajados com uma visão bíblica de tudo que acontece no mundo. Isso é muito importante porque nós vivemos um mundo contemporâneo e nós precisamos ter essa visão bíblica de tudo que está acontecendo. Né? No início, nós éramos muito criticados, a gente sofreu muito, a gente começou com uma escola de 49 alunos, né, no Colégio Cristão, e nós éramos muito confundidos. Isso é uma escola dominical, vou tirar meu filho, quem não vai aprender, né, não vai poder competir. História, Mas por isso que eu falo isso com liberdade, porque eu falo como mãe também, e agora como avó.
Eu tenho uma netinha de 4 anos, que eu sempre tenho que falar nela, não tem jeito. Mas ela está também no Colégio Cristão de Educação por Princípios, por morar perto, ela está no Colégio Batista Getsemane, que é uma escola associada. Então, assim, eu fico feliz, Deus, quando que naquela época eu pensava que um dia minha netinha ia estar numa escola assim. Sim. Então, eu incentivo os pais, vale a pena. Vale a pena. Sabe, agora vale a pena. Vai acontecer, inclusive, para aumentar, inclusive, a informação, tem aqui, né? Eu posso mostrar isso aqui? O 22º workshop. Cadê aqui, ó? Que será lá em São Paulo, na minha terra. É verdade. Workshop Educação Cristã. Vai ser dia 16 a 18 de julho, lá na Igreja Batista do Povo, na igreja do querido Samuel Misraí. Isso o povo mesmo, todo Pastor lá. Jonas, Pastor Jonas, tão querido e amado. Muito bom, eles abriram a porta, já é o 22º, né? A ESEP, a Associação de Escolas, está completando 15 anos, né? E nós vamos encontrar todos os educadores. Então, se você é um professor, mas sua escola não é uma escola cristã, se você é um professor do ensino público, não importa. É tão lindo que nós temos essa liberdade dentro da nossa sala de aula, né, de mostrar a nossa perspectiva sobre as coisas. Eu ia te perguntar isso. Esse workshop é para professores, diretores, gente que é envolvida na rede de ensino. Igrejas que querem se envolver com a educação. Né? Ele é aberto. O ano passado nós tivemos quase 700 pessoas, foi no Mackenzie, esse ano é na Igreja Batista do Povo. Nós vamos ter preletores renomados. Eu vi aqui a pastora Ariovaldo Ramos, que esteve aqui, a Inês Augusto Borges, a Élvia Alvim, essa aqui é renomadíssima, estará lá, o pastor Marcos Pela graça, Berlim. É tremendo. O Marcos Eberlin, ele é um cientista cristão. E ele é conceituado mundialmente, ele trabalha com essas coisas mais complexas que nós podemos pensar. E ele tem um livro sobre o design inteligente, falando sobre o criacionismo, né, essa teoria que hoje muitos cientistas são adeptos do design inteligente, que existe alguém que projetou tudo isso. No final, chega-se a essa conclusão. Ele é um dos nossos preletores. E quem quiser mais informações, inclusive eu estou vendo aqui o site www.aesep.org.br/22. Então, vai aparecer para vocês www.aesep.org.br/22. Lá no site provavelmente vai ter a lista de quem vai estar presente, todas horários. As nós temos oficinas de treinamento, aulas práticas, os professores vão estar dando aulas práticas com EP.